Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Sou o Igor Freitas. Primeiro, agradecer o tempo de vocês, né? Esperamos aqui contribuir com mais uma palestra nesse maratona de treinamento, né, de Intel Partner Alliance. A gente está aqui com o Fabiano Sabatini, ele é o gerente técnico e líder de IoT na Intel Brasil. Ele vai apresentar hoje, né, essa palestra, né, que é uma jornada, né, vai falar um pouquinho da jornada de inteligência artificial com IoT, e eu vou ficar aqui como moderador, né, no final da apresentação, vou ler as perguntas e fazer essa moderação aí com o Fabiano. Eu vou passar a palavra para o Fabiano se apresentar e iniciar a palestra. Fique à vontade para colocar as dúvidas ali no final da apresentação. Excelente, Igor, obrigado pela introdução, prazer estar aqui, agradeço a toda a audiência, a todos os nossos parceiros que estão participando dessa maratona de treinamento. Como o Igor falou, eu vou mostrar aqui rapidamente, nos próximos 30 minutos, sobre a nossa estratégia de IoT, de AI, um pouquinho a nossa jornada dos dados. E vale lembrar que na sequência a gente vai ter uma sessão sobre visão computacional, Edge Computing e AI com o Pietro, e seguido pela palestra do Igor sobre a parte de soluções bancárias, varejo. Então, fiquem conosco aqui no track de IoT, de AI, de Data-Centric, onde vai ser muito legal. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode ir postando no chat. Como eu trouxe bastante material aqui, acho que vou deixar alguns minutos para o final, mas fiquem à vontade para ir perguntando. Se alguém precisar depois, pode entrar em contato comigo diretamente, ou nas redes sociais, ou no meu e-mail. Não está aqui, mas é fabiano.sabatini@intel.com. Então fica fácil e sem mais demora, deixa eu pular aqui para o conteúdo. Primeiro aqui pelos nossos disclaimer. A primeira coisa que eu gostaria de colocar, a gente tem trabalhado bastante com nossos parceiros do ecossistema, desenvolvendo um conceito que a gente normalmente não fala mais do IoT. A gente olha bastante para a solução, para o problema e como a gente consegue trazer a tecnologia para resolver um problema de negócio. E normalmente nossa discussão está pautada pelo AIoT, onde a gente tem o IoT gerando os dados e a inteligência artificial para que a gente possa gerar os insights necessários e resolver um problema de negócio. Então, dificilmente a gente vai falar só do IoT, normalmente a gente vai falar de uma jornada com o parceiro. E é disso que eu vou falar um pouco hoje. Eu não vou falar só do IoT, eu vou falar um pouquinho da jornada de dados, transformação digital e como algumas tecnologias são fundamentais nessa jornada de dados. Quando a gente olha a parte da evolução tecnológica, eu gosto de trazer alguns pontos aqui fundamentais. Na década de 80, a gente teve um processo que a gente passou sobre a parte de digitalização, um processo até mais simples. Nos anos 90, a gente passou para a parte de network, principalmente aí no boom das telecoms, e muita coisa aconteceu na parte de comunicação de uma forma geral. Na próxima 2010, a gente teve um processo de mobilidade, uma curva aí muito grande de novos dispositivos, de smartphones, notebooks, onde essa plataforma mobile, né, de mobilidade começou a ganhar corpo. E hoje nós estamos na era do cloud, onde o poder massivo de processamento está disponível para todas as empresas desenvolverem soluções, trabalharem e com esse poder massivo de processamento do cloud, gerar soluções para resolver os diversos problemas de negócio, transformação digital, toda essa jornada de dados. E o que a gente vê à frente é um processo onde nós temos uma visão de 100 bilhões de dispositivos conectados, onde será necessária uma inteligência distribuída e uma coisa que é muito importante, a computação se difundiu e o mundo inteiro está se tornando digital. Então, mais do que nunca, todos aqui certamente estão acompanhando a evolução tecnológica, mas essa questão da jornada de dados e essa geração massiva de dados será necessário muita inteligência em todas as camadas de processamento. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Um ponto aqui interessante é que hoje o mundo já cria 2,5 quintilhões de bytes, mas uma fração muito pequena é utilizada, né? Então, é um conceito que a gente vem trabalhando bastante com nossos parceiros, nossos clientes, que os dados, sem o processamento, ele tem um potencial inexplorado. A gente vê muitas empresas correndo para gerar muitos dados, sem mesmo pensar para que vai ser utilizado, a segurança necessária. Então, a gente entende que é necessário uma inteligência e um processamento para que você consiga gerar valor desse dado, né? Para que ele não seja um dado sem valor nenhum. E na Intel a gente tem trabalhado com esses 4 pontos aqui, focado que a gente está chamando aqui na disrupção digital. Nosso CEO chama isso aqui dos 4 superpoderes. A gente entende que
as empresas que dominarem melhor esses 4 tecnologias, 4 tendências, as que estão dominando já estão, de certa forma, liderando essa jornada, mas vão liderar cada vez mais essa jornada de transformação digital, de disrupção digital. Eu vou tocar aqui brevemente cada um desses pontos, tá? O primeiro, falando em cloud, acho que tem uma questão aqui bastante interessante relacionado à base da computação. Hoje a Intel está presente nos principais cloud service providers no mundo, e uma vez que você desenvolve em cima da nossa plataforma, do Xeon, a arquitetura se torna, além de você você ter o benefício da melhor performance, você consegue pegar esse framework que você está desenvolvendo, essa solução, e passar para outros lugares de uma forma mais orquestrada e mais direta. Isso talvez não aconteça com os nossos competidores. Então, a utilização da Intel, que já está em muitos cloud service providers, te facilita nessa jornada, até mesmo se você crescer e precisar adotar outros modelos, um modelo aqui de infraestrutura as a service, um modelo de cloud privada, on-premise, você consegue, utilizando na sua arquitetura, ter a flexibilidade necessária para atingir e resolver o seu problema de negócio. E não só isso, né? A gente tem aqui muitas instâncias nos principais cloud service providers, na AWS, na Azure, no Google, e esse é um potencial global, né? Um acesso global a todos os cloud service providers, que a Intel tem essa parceria global. Ao centro a gente vê a questão do Edge, até mesmo os cloud service providers têm desenvolvido muitos módulos para que você possa rodar partes do cloud no Edge. Aqui a Azure Stack, a AWS Outpost, o Google Anthos, são módulos onde você consegue certamente ter a conexão com o cloud, mas que você possa processar alguns módulos locais. E caso você adote alguns modelos híbridos, também a Intel tem muitos parceiros, como é o caso da VMware e o SAP HANA, com instâncias já com o Xeon, com melhor performance com a arquitetura Intel. Então é um ponto bastante interessante aqui na jornada de dados, como a gente consegue trabalhar esse ecossistema de cloud. Falando aqui brevemente sobre a conectividade, um ponto bastante interessante é a parte da jornada da transformação digital aqui, principalmente a transformação da rede. A Intel tem trabalhado principalmente com os desenvolvedores, com as empresas de telecom, com as empresas de infraestrutura, para habilitar o 5G e toda a parte de transformação de rede. Uma vez que isso esteja disponível, boa parte de transformação da rede já está acontecendo, mas principalmente quando o 5G, tanto público quanto privado, estiver massificado no Brasil, certamente a gente vai ter um crescimento muito grande de aplicações que até então não era possível. Então a parte de visão computacional, que pode estar em qualquer lugar, na linha de manufatura, pode estar na cidade, pode estar em várias áreas, soluções que são time sensitive, onde você tem que a latência é um ponto fundamental, o 5G certamente vai resolver, vai ajudar muito esse tipo de solução. E um dado que eu quis trazer aqui é que em 2025, metade de todos os dados de IoT, na verdade em 2025, o IoT vai gerar metade dos dados do mundo, né? Então, o IoT só está começando essa parte de jornada de dados e a rede tem um fator fundamental aqui para habilitar todas essas tecnologias. E falando de transformação da rede, tem uma analogia que a gente gosta de fazer, que a transformação da rede é igual à computação distribuída. Então a gente tem essa visão e a gente tem trabalhado com todo o ecossistema para que a gente possa introduzir computação em cada parte da rede, seja aí na borda, na parte de comunicação, de rádio, no cloud. Então, dependendo da latência da sua aplicação e da demanda que você precisa, existe uma computação necessária e a Intel está presente em toda essa jornada, né? Acho que esse é um ponto bastante interessante. Falando sobre inteligência artificial, eu quis trazer só esse quadro, porque na sequência vai ter uma sessão com o Pietro, onde ele vai conseguir ir fundo. Mas a gente tem 9 iniciativas principais aqui, tanto na parte de ecossistema, a gente consegue orquestrar os nossos parceiros. Nós temos uma abordagem muito forte no ecossistema de software, desenvolvendo frameworks, onde você pode otimizar a sua aplicação, onde você pode melhorar o seu código, onde você pode buscar parceiros de software, complementar essa solução. E por último, hardware, a Intel tem cada vez mais incluído instruções para acelerar o AI, incluindo novas conjuntos de instruções dos nossos processadores, nossos aceleradores, para que você consiga desenvolver uma solução de inteligência artificial, de IoT,
tirando o máximo de performance do seu processador, do seu sistema de uma forma geral. Então, o Pietro vai comentar na próxima sessão, e eu não quero entrar em detalhes aqui. E por último, sobre a borda, né? O Edge, que a gente chama de Edge Computing. No começo, quando a gente começou, quando a gente olha alguns anos atrás, quando a gente falava de IoT, de Cloud Computing, muita gente acreditava que a gente iria coletar todos os sensores, jogar para o cloud, e praticamente tudo aconteceria no cloud. Então, muita gente procurava os Smart Sensors, onde eu teria sensores inteligentes que iria jogar tudo para o cloud e tudo aconteceria no cloud. E cada vez mais a indústria tem entendido que o processamento na borda tem um fator fundamental para muitas aplicações. Então, quando eu tenho uma aplicação que a conectividade é um fator-chave, caso eu perca a conectividade, eu preciso manter minha operação funcionando. A segurança, onde eu preciso, muitas vezes, no uso da imagem, eu preciso ter cuidado com o LGPD e eu reduzir as imagens que eu trafego na minha rede, é um fator importante aqui também na segurança, na criptografia dos dados, na parte relacionada ao LGPD de uma forma geral. A largura de banda, né? A nossa rede hoje disponível no Brasil não tem uma largura de banda amplamente disponível, então também você pré-processar no Edge, você jogar para o cloud, só que é fundamental, são pontos importantes, e a latência, que tem aplicação que demanda uma baixa latência. Caso você não tenha isso, você simplesmente não tem o funcionamento da sua aplicação. Então tudo isso nos leva para o Edge Compute, e cada vez mais nós temos trabalhado com parceiros para desenvolver soluções que funcionem muito bem no Edge, pré-processo no Edge. Certamente você vai precisar de conectividade e conectar no cloud, mas a discussão aqui do Edge, os negócios que estão surgindo no Edge são muito grandes. Então, caso você ainda tenha uma aplicação na sua indústria, que está só no cloud, só está na borda, eu acho que cada vez mais ter essa arquitetura híbrida, onde você consiga pré-processar em várias camadas, é um fator de sucesso aqui muito importante e de garantir que sua aplicação é sustentável ao longo do tempo. Entrando aqui brevemente sobre os produtos, que eu acho que é um fator também bastante importante, a Intel tem um leque muito grande de produtos aqui para poder resolver vários problemas e várias verticais do ecossistema de uma forma geral. Na parte de Autonomous Driving, a gente tem a Intel adquiriu duas empresas, que é a Mobileye e a Movit, com plataformas focadas em mobilidade urbana. Hoje já tem carros autônomos usando Mobileye em várias cidades do mundo, incluindo Nova York. A gente já tem, inclusive, um contrato fechado para começar a ter táxi autônomo em Barcelona, em Munique, na Alemanha, né, nos próximos anos. Então, essa é uma jornada focada na mobilidade urbana. Depois nós temos a parte de 5G, conectividade, cloud computing. Não vou entrar em detalhes aqui. E à direita nós temos o processo aqui, as soluções que têm muita aderência para IoT, Edge Computing, AI Analytics, onde a Intel oferece vários modelos, vários módulos de processamento, sendo o processador mais simples, um Atom, família Core, família Xeon, aceleradores de visão, FPGA e muitos softwares aqui também para acelerar esse processo. Eu vou mencionar aqui os três principais que estão, nos próximos slides, os três principais que estão aqui atrelados ao nosso ecossistema de IoT e de AI. Falando aqui de roadmap, eu quis trazer esse slide para mostrar a seguinte visão. A Intel tem aqui na base uma família de processadores chamada Eukark Lake, que eu vou mostrar aqui na sequência, que é a família X6000. Isso é que a gente tem de mais moderno na parte de entry-level, onde você precisa um bom processamento com baixo consumo de energia. Na sequência, a gente tem uma família que aqui está denominada como client, mas é a família Core, onde você pode utilizar a 11ª geração de processadores, que também tem muitos atributos focados em IoT, e vai te trazer uma experiência muito interessante na família Core. E no topo a gente tem a família de Xeon, que é a família Ice Lake, a 3ª geração de processadores. A Intel disponibiliza vários treinamentos, inclusive no nosso portal do ITP. Certamente você vai achar uma seção lá falando especificamente do Xeon, 3ª geração. Aqui eu vou mencionar alguns pontos, mas se você está nesse ecossistema, se você precisa utilizar o Xeon, recomendo que você atenda algumas dessas sessões para entender o que esse processador tem trazido para o mercado. A última geração está trazendo muita performance, integração, módulos de IoT e AI, que eu vou mencionar aqui alguns exemplos, mas eu recomendo que você busque essa sessão dentro do nosso portal, que lá tem bastante material.
Falando aqui primeiro do Xeon terceira geração, acho que um ponto bastante interessante que essa nova arquitetura trouxe aqui é a possibilidade de até 40 cores, um ganho de performance de 20% de instruções por clock versus a geração anterior. E o que eu gosto muito de mostrar aqui é essa performance que a gente tem trabalhado e desenvolvido, não só numa performance geral, de processamento de uso geral, mas na parte de AI, um ganho aí de 1,74 vezes versus a geração anterior, e a parte aqui também comparado com os nossos gerações anteriores de 5 anos atrás, um ganho de 2,65 vezes. Então é comum, às vezes, a gente ouvir no ecossistema, algum parceiro falando, não, vamos adotar um Xeon E5, V4, V3, V5, que traz uma performance também muito boa. Certamente a performance é muito boa, mas quando a gente acompanha a evolução tecnológica, você vê que as últimas gerações de processador vai te trazer uma performance excepcional. Muitas vezes você pode até reduzir o seu parque, reduzir o seu TCO usando as gerações mais recentes, né? Então esse é o convite que a gente tem para que todos aqui entendam como é que funcionam e qual é a performance que o Xeon terceira geração, segunda geração está trazendo para esse nosso ecossistema. 2 pontos aqui importantes do Xeon é quando você usa ele para IoT, no Edge, a gente tem visto muita aplicação do Xeon para Edge Computing, para plataformas onde você precisa de muito processamento na borda, você consegue reduzir a latência, melhorar a sua resposta para a aplicação. Ele tem módulos de aceleração de AI, de storage, de virtualização, a parte de balanceamento de networking e a parte de segurança muito otimizado aqui, vários módulos aqui de Advanced Security, que eu não vou entrar aqui nos detalhes de segurança, mas caso você precise de uma aplicação de borda de muita performance, segurança, otimizado para AI, acho que o Xeon é a plataforma que você deveria estar observando aqui. Quando a gente olha a parte de AI, a gente tem trabalhado muito para otimizar esses workloads, e a gente vê dois exemplos aqui, um ganho de performance na verdade, um aumento de performance aqui de 50% em 20 workloads diferentes de AI, quando a gente compara aqui com a nossa competição, e quando a gente compara, inclusive, com a NVIDIA, a gente tem um ganho de performance de 30%, baseado numa análise que a gente fez em 20 workloads mais utilizados pela indústria. Então, esses dados são públicos, quem quiser ver, pode ir lá nesse link aqui de intel.com/3gen Xeon Config. Lá dentro você tem lá as comparações, os exemplos e como a gente fez esses comparativos. Mas o Xeon é uma plataforma muito performática, tanto para você treinar os seus modelos, para você fazer a inferência, para você utilizar ele num ecossistema, numa solução de AI. É uma plataforma extremamente robusta e performática aqui. E ele já está disponível com os nossos principais fornecedores de servidores. Então, caso você precise e você não está encontrando, inclusive, entre em contato com alguém da Intel ou com o seu parceiro provedor de servidores, de soluções, que ele pode te dar aí uma visão e quando que ele pode te fornecer essa solução, caso ele ainda não tenha a pronta entrega. Falando sobre esses dois processadores, primeiro começando com o Atom X6000E, esse é um processador que a Intel levou alguns anos para desenvolver, porque ele foi desenvolvido do zero, focado em IoT, em Edge Computing. Então ele traz muitos atributos que foi realmente desenvolvido para endereçar problemas que o nosso ecossistema de IoT tem observado. Então ele traz novamente uma otimização na performance, como é natural quando a gente compara de geração a geração, mas ele, a primeira vez, ele traz alguns diferenciais focados em IoT, como é o caso do Real-Time, Time Sensor Network, TCC. A indústria tem buscado soluções com foco em Time Sensor Network, e esse processador já traz embarcado muita coisa. A parte de gerenciamento remoto, ele já traz alguns modos onde você consegue acessar e fazer o seu gerenciamento remoto. A parte de virtualização, visão computacional, segurança, functional safety, em operações de indústria e mobilidade urbana, onde você tem interação de máquina-homem, existe uma tendência em utilizar módulos de functional safety, e esse processador traz isso embarcado em muitas dessas aplicações. Existem alguns SKUs, se eu não me engano são 15 SKUs diferentes que a Intel oferece, cada um com sua peculiaridade, mas que traz o melhor aí de performance para Edge Computing, onde você consegue ter 15 anos de disponibilidade. Ele trabalha em temperaturas extremas, então ele realmente foi um produto desenvolvido para o ecossistema de IoT. E à direita a gente tem a parte da 11ª geração de processadores,
onde você traz muita coisa do que eu falei do IoT, mas com uma performance muito interessante até o Core 7, quando você precisa fazer inferência de borda com inteligência artificial, quando você tem múltiplas câmeras e você precisa processar essa informação na borda. Essa nova família de 11ª geração, ela traz muita otimização, seja nos módulos de AI, seja no processamento paralelo. Então, é uma família muito interessante, robusta, para aplicações onde você precisa de alta performance na borda, né? Então, novamente, eu convido para que vocês entendam um pouco mais pelo nosso tempo. Eu não vou conseguir entrar em detalhes, mas essas duas plataformas, elas foram desenvolvidas para o sistema de IoT e traz muito benefício para quem está trabalhando nesse ecossistema. Eu vou passar aqui rapidamente para a parte de aplicações, para eu ter alguns minutinhos para a pergunta. Na sequência, o Igor vai falar um pouco mais sobre soluções para o setor do varejo, do banco, mas eu queria trazer aqui três aplicações principais. Quando a gente fala de IoT, de AI, na parte de varejo, a gente vê muita aplicação focado na jornada do consumidor reinventado, onde nós temos a possibilidade de utilizar a visão computacional, prateleira inteligente. As lojas têm adotado o Edge Computing, porque caso eu tenha algum problema de latência, conectividade, eu consigo manter minha operação funcionando. Sistemas aí onde eu consigo integrar o físico com o digital, compra online, retire na loja, retiradas, gestão de inventário, prateleira inteligente, self-checkout. Eu acho que as tecnologias têm cada vez mais trazido novas formas de interação nessa jornada do consumidor no varejo de uma forma geral. E o Igor vai mencionar um pouquinho mais na sessão dele. Na indústria, a gente tem visto essa transformação ainda um pouco mais modesta, mas que existe uma possibilidade muito grande dessas tecnologias serem utilizadas na parte de pessoas, na segurança do trabalhador, comportamento do trabalhador, tanto aqui no treinamento quanto para a segurança dele, se ele está usando o EPI correto, se ele está fazendo o processo da forma correta. Na parte de máquina, hoje o poder computacional aqui nos permite utilizar cada vez mais robótica, sistemas de pick and place, manutenção preditiva, coletar esses dados das máquinas e já gerar os insights necessários para poder programar a parada de máquina para fazer uma manutenção preditiva. Isso otimiza muito a produção das fábricas e o poder hoje computacional já está disponível e é possível você utilizar isso de uma forma bastante direta do que a gente já tem hoje. Cada vez mais essa evolução vai acontecer. Quando a gente fala em detecção de defeito em produto, inspeção de aparência material e gestão de ativos, esse é um ponto bastante interessante que muitas indústrias ainda utilizam pessoas para fazer processos de qualidade. O problema é que quando a gente tem uma linha com alta velocidade, com muitos produtos, ao longo do tempo as pessoas vão perder um pouco a sua acurácia, a sua capacidade de identificar defeitos, né? Que isso não acontece no sistema automatizado, no sistema de inteligência, de visão computacional. Então, essas tecnologias vêm muito forte para esse sistema de detecção de defeito em linhas de produção. Na parte de processo, cada vez mais a tecnologia tem apoiado as empresas na otimização de processo de fábrica, otimização do uso de matéria-prima, análise preditiva. Aqui eu não vou falar sobre ESG, mas que é um termo que está muito sendo discutido na maioria das empresas hoje, né? Mas essa parte de você conseguir usar a tecnologia para usar os insumos de forma correta, fazer aí o tracking do que está acontecendo, reduzir o consumo de energia, utilizar processos mais inteligentes, está muito em linha com a questão do ESG. A tecnologia vem aqui para auxiliar muito forte esse ecossistema. E a parte de ambiente, otimização de temperatura, umidade, qualidade de produto, também o uso da tecnologia é um fator muito interessante e muito importante para ser utilizado nesse ecossistema. E quando a gente fala em cidades, esse aqui é o último caso que eu quis trazer, o vídeo, principalmente, que a gente considera como o olho do IoT, ele habilita as cidades mais seguras, de uma forma geral. Então, você consegue utilizar hoje, com o sistema de visão computacional, habilitar a parte de proteção de asset de propriedades, respostas a emergências, a parte de visualização em real time, incidentes aí inteligentes, gerenciar esses incidentes de uma forma direta, os centros de operações que têm crescido ao redor do Brasil e do mundo, né? Cada vez mais ter essa operação inteligente, eu não ter dezenas e centenas de câmeras para que eu tenha um agente, um operador olhando e tentando identificar algum problema, mas que eu use inteligência artificial, deep learning,
para que ele possa simplesmente entender que tem alguma coisa de errado acontecendo e gerar esse insight para o meu operador para que ele possa tomar uma ação em tempo real, que não seja só uma ação passada, aconteceu algum incidente, vamos olhar e fazer uma análise forense para entender o que aconteceu, mas que eu possa tomar uma ação em tempo real. E aqui a tecnologia já está pronta, já evoluiu muito para que você possa utilizar isso, e a Intel tem vários parceiros com esse tipo de solução. Então, se você tiver essa demanda e você ainda não encontrou parceiro, fale conosco que a gente certamente vai te ajudar nessa jornada. E o último slide que eu queria colocar é uma frase do nosso cofundador que eu gosto muito, que é: não deixe a história limitar você, vai e faça algo incrível. Acho que aqui eu passei rapidamente por várias tecnologias, mas eu queria deixar que a gente pode construir, a Intel já está no berço tecnológico aqui da transformação digital, nós estamos evoluindo cada vez mais as tecnologias e nosso ecossistema de parceiro, mas está nas nossas mãos construir aqui a jornada para frente. Então, caso você precise de algum apoio tecnológico, algum apoio para geração de demanda, se precisa de algum parceiro para complementar a sua solução, entre em contato conosco, que a gente certamente vai conseguir te ajudar nessa transformação. Era isso, eu agradeço o tempo de vocês e fico aqui aberto para algumas perguntas, caso vocês tenham. Ficou aqui poucos minutos, caso não dê tempo, me procurem depois offline. Igor, tem alguma pergunta, algum ponto que você queria ressaltar aqui que surgiu durante a apresentação? Claro, o que eu gostaria de comentar aqui como moderador, né, até fazer uma pergunta também, e essa dúvida, ela é muito recorrente de clientes e de parceiros, né? Quando você comentou da questão do aumento, né, de sensores, né, o IoT está progredindo, uma dúvida recorrente como que a Intel pode ajudar o parceiro a processar, né, com mais performance essa quantidade imensa aí de dados, né, produzidas pelos sensores, né? Tem treinamento, ou algum programa, ou ferramentas, né, que ajudam o parceiro a melhorar a performance? Sim, ótima pergunta, Igor. E a resposta acaba sendo até um pouco complexa, porque o que a gente tem trabalhado com os nossos parceiros e clientes finais é cada vez mais de entender a demanda, entender o workload, aonde ele quer chegar, e aí a gente pode propor algumas formas de chegar lá, né? Então, muitas vezes a aplicação, essa coleta de dados por muitos sensores, você precisa tomar uma ação em tempo real. Então, muitas vezes você vai precisar de um processamento de borda, e dependendo da quantidade de informação, de dado, de câmera, isso vai nortear a solução que você vai utilizar na borda. Simples, se é um PC mais simples, um PC industrial, dependendo do ambiente, ou se é um Xeon, um data center, que eu vou ter ali, ou mesmo um servidor industrial, onde eu vou pré-processar esses dados para que eu possa depois tirar os insights necessários, resolver um problema de negócio ali que está acontecendo, né? Nós temos um time que trabalha diretamente com os clientes finais para entender mais essas demandas. Eles normalmente nos trazem essas necessidades para que a gente possa ou ajudar diretamente ou trazer algum parceiro que vai auxiliar nessa jornada aí de transformação digital e resolver esse problema real de negócio, né? Eu diria que aqui no nosso ecossistema do Partner Alliance, vocês têm já uma opção de buscar diretamente no Marketplace muitos parceiros que estão do Brasil e do mundo. Lá dentro já tem muitas soluções que resolveram vários problemas de negócio. E se vocês tiverem alguma ajuda, procure alguém da equipe Intel, que certamente eles vão poder te ajudar, direcionando ou para alguns treinamentos, caso você queira desenvolver soluções de inteligência, né? Ou buscar algum parceiro que complemente essa solução. Então, Igor, é uma jornada, a gente precisa cada vez mais entender a demanda, para entender se a melhor solução é trazer algum parceiro ou então a gente poder ajudar esse parceiro na jornada, um treinamento, algo do tipo. Não, obrigado. E a última pergunta. Eu vi que você comentou, né, sobre inteligência artificial. Mas uma dúvida também dos clientes, ela é muito clara, né? A gente consegue processar na borda inteligência artificial sem uma GPU? Sim, certamente sim. E, na verdade, a Intel ela já está fazendo isso por muitos anos com vários sistemas. Então, a Intel tem uma filosofia que nós chamamos de XPU em português, né? Porque você, dependendo do workload que você está trabalhando e da inferência que você está fazendo, você pode processar na CPU, na GPU que está embarcada no processador, ou mesmo num outro acelerador, um FPGA, uma VPU.
Então, uma vez que você está no nosso ecossistema, que você conseguiu otimizar essa aplicação, você consegue utilizar todos os nossos processadores, aceleradores. Então, o Pietro vai comentar um pouquinho na sequência, Igor, mas certamente a gente pode fazer com CPU, com GPU, com VPU, aí a aplicação que vai responder essa pergunta sua. Obrigado pela pergunta, a gente está no topo da hora, agradeço a todos aqui, obrigado, e quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato. Obrigado, Igor, pela moderação. Ok, um abraço, pessoal. Obrigado, Fabiano. Obrigado, thank you.